Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único. Oi, bom dia para você. Um seminário sobre a pecuária orgânica em Planaltina, no Distrito Federal, discutiu temas como o manejo eficiente para não poluir o meio ambiente e a manutenção do bem-estar animal. O Seminário Nacional de Pecuária Orgânica, uma alternativa para a crise climática, foi organizado pelo Instituto Federal de Brasília, com o objetivo de trocar experiências e apresentar soluções para a popularização do manejo orgânico dos animais em propriedades de todos os tamanhos. Uma maneira de preservar o solo, cuidar do meio ambiente e garantir um alimento mais saudável. A gente tem hoje uma demanda, né? A gente tem as pessoas mudando hábitos alimentares, né? Querendo produtos mais saudáveis, com menor ou nenhuma quantidade de defensivo agrícola, né? Com animais sendo alimentados com grãos que não tenham sido produzidos de forma muito intensa, né? Que respeitem mais a natureza, né? Então, isso tudo é uma demanda do consumidor e também uma demanda da gente melhorar a nossa relação com o meio ambiente. A abertura do evento contou com a presença de especialistas e autoridades de diversas áreas ligadas ao campo. Um dos objetivos claros e maiores de tudo isso é a parte ambiental. Recuperação de áreas degradadas, nós temos uma área degradada de pastagem muito grande no país, né? E que nós precisamos recuperar. E nós recuperamos de várias formas. E uma das formas é com a pecuária também orgânica. E qual é o nosso trabalho como instituição Emater DF? De correr atrás para que os nossos produtores que já estão em transição agroecológica, já estão produzindo produtos agroecológicos, passem a ser certificados como orgânicos e possam ter acesso a essas compras governamentais também. O Distrito Federal já é referência para o país em manejo orgânico do solo para a agricultura familiar, com mais de 220 produtores certificados e vendendo seus produtos diretamente para o governo. Comida saudável e que vai parar na merenda escolar de quase 500 mil estudantes da rede pública. Até o fim do ano, a meta é chegar a mais de 300 certificações. O desafio agora é despertar esse interesse também nos criadores. E agora, o que a gente tem que fazer? Colocar governo com produtores, criadores dos animais e a pesquisa e a extensão para descobrir esses gargalos. Então, esse evento veio nesse intuito, da gente começar a fazer esse diálogo, para a gente tentar desamarrar esse nó, para que, de fato, a gente tenha produtos de qualidade no mercado e que esse produtor que está sofrendo aí com as certificações, que está sofrendo com a normativa, que é muito mais rígida do que você criar animal de forma errônea, né? Vamos colocar assim, degradando o meio ambiente, conseguir, de fato, ter o seu produto valorizado no mercado e que consiga ter acesso mais fácil aos planos de governo, a essas outras políticas públicas. A segunda edição da Expo Equestre foi realizada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O evento teve provas, palestras e até um curso de casqueamento e manutenção de cascos de cavalos. O curso de casqueamento foi promovido pelo Senar e contou com um profissional que trouxe técnicas assertivas sobre como retirar o excesso de casco e fazer a manutenção correta. O ferrador de cavalo Dilson Ricardes conta sobre a importância do casqueamento nos equinos. O bom casqueamento ele só traz benefício para o animal, sendo ele de prova ou sendo ele de campo, né? Então, o casqueamento básico, a importância dele é trazer o bem-estar e o conforto para o animal. E segurança para quem está montado, né? Os estudantes também aprenderam a reconhecer qual é o período certo para se realizar essa prática. O período correto de fazer a manutenção de casco é cada 5 semanas, mas isso aí varia muito de animal para animal, mas basicamente cada 5 semanas. Né? Os animais que não têm essa manutenção, né, não fazem essa manutenção, geralmente a gente consegue ver o quê? É os cascos quebrados, né? Casco comprido, cavalo trupicando, aí a gente sabe que está na hora de fazer o trabalho de casquear o cavalo. Os participantes do curso devem aprender tanto na teoria quanto na prática a realizar de maneira segura o casqueamento.
Vixe, é muito bom, porque na teórica a gente aprende, vamos dizer, o básico, né? Aí ali na prática a gente aprende tudo, como tem que ser feito, até onde tem que cortar, até onde tem que lixar, o formato tem que deixar. E o bom é que a gente tem aula prática também, o professor em cima ajudando, como falando o que a gente está fazendo de errado, o que está fazendo de certo, é bom isso aí. Além da oficina de casqueamento, o evento também contou com um leque de cursos importantes para quem lida com cavalos. Olha, nós já tivemos o curso de run short, hoje nós estamos tendo o curso de horsemanship e de casqueamento pelo nosso patrocinador maior, que é o Senar Mato Grosso do Sul. Hoje também vamos ter o curso de cães de pastoreio, né? E as provas em geral que nós vamos ter. Nós estamos tendo hoje o laço comprido, vai continuar até domingo. Nós temos a prova de 6 balizas, de 3 tambores e também uma prova de agility com cães também. Com o objetivo de trazer mais visibilidade à prática da equinocultura, a Acresul já confirmou a próxima edição da Expo Equestre. Esse é o nosso a segunda Expo Equestre. Nós já tivemos a primeira, também foi um sucesso antes da pandemia, há uns 4 anos mais ou menos, e nós conseguimos trazer esse movimento novamente, a segunda Expo Equestre, e nos surpreendeu com esse sucesso. A gente já esperava, mas nos surpreendeu. Tá sendo muito bacana, confirmado o ano que vem a terceira Expo Equestre. O preço do arroz em casca tem a maior média desde maio. O valor chegou a quase R$ 119 a saca de 50 quilos. O levantamento do CPEA mostra que o preço alcançado na semana passada ficou apenas 1,5% abaixo da média registrada na última semana de maio, que foi uma das mais altas desde janeiro. De modo geral, o mercado de arroz em casca no Rio Grande do Sul enfrenta uma queda de braço entre compradores e vendedores. Os produtores esperam um aumento mais expressivo nos preços, enquanto indústrias sinalizam dificuldades para comercializar o arroz beneficiado e resistem em comprar o produto a valores maiores. Uma carne pouco oferecida nos restaurantes, mas que tem alto valor nutritivo. Estou falando da carne de rã. Um projeto implantado em uma fazenda da Universidade Federal de Uberlândia, quase 40 anos atrás, foi criado com o objetivo de fornecer ao consumidor uma carne nutritiva, saudável e saborosa. O projeto desenvolvido aqui é referência nacional na ranicultura desde 1988. O setor de ranicultura aqui ele foi pioneiro, não só no Brasil quanto no mundo. Assim que as primeiras rãs foram trazidas para o Brasil, os primeiros sistemas de produção foram desenvolvidos em unidades de pesquisa como essa. Então, a Universidade Federal de Uberlândia foi uma das primeiras a desenvolver os sistemas de produção de forma intensiva da criação de rã em cativeiro. A criação da rã é dividida em 4 etapas: reprodução, o girinário, estufa e área de engorda. Eu tenho aqui na minha mão um girino. Ele é um animal totalmente aquático, então a criação dele funciona de forma inundada. Daqui a pouco, ele, que já é um girino mais velho, vai começar o processo de metamorfose. Então essa cauda vai se transformar nos braços e perninhas, que vão dar origem à rã que a gente conhece. Nessa fase é um animal estritamente aquático, né? Então ele respira com oxigênio dissolvido da água. A alimentação aqui é à base de ração, é uma ração de peixe. A gente não tem uma ração própria para a rã hoje, então a gente trabalha com uma ração granulada para essa fase, que é uma ração bem pequena, que cabe na boca dele. E é um animal que nesse processo que ele está se alimentando, ele está crescendo e aos poucos sofrendo todas as metamorfoses dessa espécie animal. O animal ele vai deixar de ser um animal estritamente aquático para se tornar um animal terrestre. Então primeiro ele vai ter a exteriorização dos membros, vai absorver a sua cauda e externar os membros anteriores e posteriores, vai passar a ter uma respiração aérea, então vai desenvolver os pulmões e vai deixar de ser um animal onívoro para passar a ser um animal carnívoro quando no ambiente terrestre. Depois dos tanques, a próxima fase do crescimento é nessa estufa. Essa aqui na minha mão já é uma rã jovem. Ela já passou pelo processo de metamorfose e agora fica nesses tanques para reaprender os hábitos alimentares e desenvolver então uma alimentação mais carnívora, de pequenos insetos. E agora o processo é de crescimento até ela chegar na fase da engorda, onde ela já passa para comercialização. Aqui a gente faz a alimentação desses animais 4 vezes ao dia, com a ração também, uma ração de peixe, mas uma ração mais proteica. E a gente faz a limpeza diária dessas baias para que o ambiente esteja sempre limpo para a produção. Do ponto de vista sanitário é muito importante.
o animal ainda tem que estar em contato com a água. A rã, ela é um animal que tem que estar em contato constante com a água, porém já com uma respiração aérea. Então ela fica com as patinhas no chão e a cabeça para fora da água. Aqui ela já tem a anatomia de uma rã adulta, né? Ela só é menor do que uma rã adulta. Então a gente tem aqui, né, os membros anteriores, os membros posteriores já bem externalizados, né? Um animal já com a anatomia de um animal adulto, porém menor. Já no processo de engorda, as rãs são separadas entre machos e fêmeas e ficam em tanques até chegar ao peso ideal para o abate. Aqui a gente vai alimentando ela ainda naquele perfil de 4 vezes ao dia, até que esse animal chegue no peso de abate em torno de 400 gramas, para que eles possam ser levados para o abatedor. É importante a gente diferenciar, né, a rã do sapo e da perereca, né? São animais de espécies diferentes, apesar de serem anfíbios, do mesmo grupo dos anuros. A rã, dentre esses grupos, é a única comestível. E tem alto valor nutritivo. Em uma porção de 100 gramas de carne de rã, há cerca de 16 gramas de proteínas e tem poucas calorias. Então a rã, ela tem essa característica, né, de uma pele mais lisa, um animal que tem os membros posteriores bem hipertrofiados, que para fins comestíveis é bastante apreciado. O Brasil é o segundo maior criador de rãs do mundo. Os principais produtores estão no centro-oeste do país. A ranicultura chegou aqui em 1935, com o primeiro ranário na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. A carne é considerada nobre. A produção da fazenda na universidade tem destino certo, o mercado local. Fomos até um dos restaurantes que servem a carne de rã. Fica no centro de Uberlândia. Por aqui, a rã empanada é o carro-chefe e vem gente de longe para experimentar. Gostei, muito bom. Parece com o quê? Gosto de frango empanado. Mas macio? Macio. Você esperava? Não, eu achava que tinha gosto de peixe. O Brasil atingiu a marca histórica com a abertura de 200 novos mercados internacionais para o agro em 20 meses. 60 novos destinos em todos os continentes foram contemplados com produtos produzidos no país. As aberturas recentes de embriões para a Rússia e erva mate para Angola e Coreia do Sul foram essenciais para atingir a marca. O número atual supera a soma dos mercados abertos durante os anos de 2019, 2020 e 2021. O mapa afirma que essa expansão internacional impulsiona as exportações, contribuindo para o saldo positivo da balança comercial, gerando divisas, empregos e renda ao homem do campo. As mudanças climáticas têm impactado as lavouras de café no Brasil, o maior produtor mundial do grão, e no Vietnã, o maior produtor global do robusta. Por aqui, o consumidor final já sente no bolso. Nos últimos 12 meses, o café moído subiu 16,6%, bem acima da inflação no período, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Só que os desafios não param por aí, não. Quem chega para atualizar tudo sobre o setor é o Eduardo Heron, que é diretor técnico do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Secafé. Bom dia, Eduardo. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Muito prazer estar aqui falando com vocês do nosso delicioso café. Exatamente. Eu não fico sem, viu, Eduardo? Mas assim, a gente sabe que o momento é complicado, não é verdade? Porque um dos desafios é justamente o logístico. E é um desafio que não é novo, não, né? Não, de fato, é uma questão que já vem se arrastando há anos. Acho que é importante a gente dar até o esclarecimento que, após a pandemia, o fluxo logístico nunca esteve no patamar de normalidade, vem se arrastando. É reflexo não somente de questões de infraestrutura portuária no Brasil, mas nós tivemos associado a esse cenário a questão dos routes, ali no Canal Vermelho, que fez as embarcações passar por uma rota um pouco maior. Tivemos a seca também ali na questão do Canal do Panamá. Então, são cenários que, somados, eles potencializaram esse ano um grande desafio, o escoamento não somente do grão brasileiro de café, mas também das cargas em gerais, por conta dessas dificuldades que você tem associados não somente ao tema climático, mas também à infraestrutura que o Brasil hoje carece com urgência de uma atenção. Exato. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? A gente sabe da importância dos nossos portos para exportação e no caso do café, o principal é o Porto de Santos. Exato. Santos hoje correspondeu no período janeiro-agosto desse ano com 67%
de participação, foi o menor índice para o Porto no período de 15 anos, e o Porto do Rio teve um crescimento aí, alcançando um patamar de 30% praticamente da exportação de café, o que mostra realmente a dificuldade de todo o cenário de logística que nós temos em todos os portos brasileiros, que são reflexos não somente no Porto de Santos, mas também no Porto do Rio de Janeiro. Eduardo, com relação então aos nossos portos, só para que quem acompanha o Record News Rural tenha uma dimensão maior do que acontece. Quando uma carga tem um atraso para ser enviada para o exterior, quais são os reflexos para o produtor brasileiro? Bom, são vários reflexos em toda a cadeia. Vamos pensar que esses problemas logísticos impedem, primeiro, as questões contratuais. Os exportadores não conseguem consolidar as suas cargas em razão do impedimento que nós estamos hoje verificando nos portos por conta de pátios lotados e atrasos de navios. O que isso se reflete na cadeia? Bom, nós temos aqui um levantamento que fazemos com 27 empresas exportadoras, que representam 77% dos embarques de café, e segundo apuramos nos dados declarados, 477 milhões de dólares deixaram de entrar nas divisas do país. Ou seja, falamos aqui de 1,8 milhões de sacas que já se acumulam nos portos, impedidas de embarque por conta desses atrasos logísticos e a falta de espaço nos portos. O que isso representa para o produtor? O Brasil é o país que mais repassa o preço FOB da exportação para o produtor. Portanto, uma vez que essas divisas deixam de entrar para o país, consequentemente, você tem um menor repasse para o produtor. Agora, Eduardo, com relação à qualidade do café, ela é prejudicada porque o grão fica lá parado, esperando para ser enviado ao cliente que está lá, muitas vezes, do outro lado do mundo? Olha, o comércio exportador de café, eles fazem todo um preparo, um cuidado, Kelly, durante o processo de estufagem. É claro que o tempo de permanência, o local de permanência dessas cargas no porto, nesses locais onde a carga aguarda ser embarcada, isso pode ter impacto. Mas o que nós vemos é que há todo um cuidado de preparo do container, de revestimento interno com papel craft, para que se garanta aí a qualidade do café dentro do possível. Então, a qualidade ela vai estar comprometida dependendo da quantidade de dias que aquele café vai ficar parado no porto, aguardando ser embarcado. Agora, com relação aqui à nossa infraestrutura, existe alguma negociação, alguma luz do fim do túnel, ou o setor vai continuar enfrentando todo esse problema? Kelly, o cenário é bem realista, que não existe solução de curto prazo. Hoje nós temos, somados aos grandes volumes de café exportado, nós temos também o Brasil, que se tornou o maior exportador de algodão. Algodão, café e algumas cargas, parte do açúcar, que é acondicionado em container, compete pelo mesmo equipamento, pelo mesmo meio de transporte. O que nós estamos vendo esse ano é que, dado esse cenário de aumento da exportação de vários produtos de cargas containerizadas, segundo dados da Agência Nacional de Transporte Aquaviário, ANTAC, no primeiro semestre desse ano, o crescimento dos embarques de container alcançou um crescimento de 22% em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, o que nós estamos vendo é que as cargas cresceram no mesmo espaço que nós temos atualmente. E nós vamos continuar crescendo, porque o café, ele naturalmente tem o seu maior volume embarcado a partir do segundo semestre. E o café, que terminou de ser colhido agora no finalzinho de julho, ele ainda não entrou no mercado e vai passar por essa dificuldade de se consolidar nos próximos meses. Então, a nossa avaliação é que não existe uma expectativa de melhora de curto prazo, porque o desafio ele é complexo, ele envolve organismos públicos e um amplo debate para que se busque alternativas urgentes para mitigar e reduzir esses prejuízos que o comércio de café do Brasil vem alcançando mês após mês. Eduardo, se não tem uma solução a curto prazo, gostaria que você comentasse comigo como que fica a relação com o cliente internacional,
uma vez que a gente tem atrasos, né? O setor consegue equalizar isso pelo potencial brasileiro? Somos o maior produtor global de café, né? Kelly, o Secafé vem trabalhando diversas iniciativas justamente para, primeiro, dar o esclarecimento ao importador. O que nós percebemos é que existe uma certa miopia sobre o cenário logístico do ponto de vista dos organismos públicos. Por que razão? Porque, do ponto de vista do comércio exterior brasileiro, mês a mês se quebra recordes, o que dificulta a admissão de dificuldades logísticas no escoamento das cargas do Brasil, principalmente as cargas containerizadas. Nós falamos em termos de quantidade de containers, para que você tenha isso, a dimensão, nós estamos aqui falando de cerca de 5 mil containers deixaram de ser embarcados até o mês de agosto por conta desses problemas. O que é necessário, e o Secafé tem feito isso primeiro, feito esse levantamento mensal, apurando o que ficou para trás, os prejuízos que foram contraídos por conta dos não embarques. Temos também uma parceria com a startup Elo Digital, a EloX, que vem nos ajudando justamente na obtenção de dados sobre essas alterações de escalas regulares de navios, que hoje ficaram bastante, ao mesmo tempo que nós estamos colocando na imprensa, fazendo as autoridades públicas tomarem ciência do que está acontecendo no Brasil e, logicamente, buscando diálogo. Isso é muito importante. O que nós hoje estamos, juntamente com outras associações do agro, fomentando esse debate, procurando as autoridades públicas para que a gente possa encontrar realmente um caminho do meio. Acho que é muito importante que haja audiências públicas para que todos os setores envolvidos no comércio exterior tenham a oportunidade de poder relatar as suas dificuldades e, de forma coletiva, buscar soluções que mitiguem esses riscos. Então, são várias frentes de trabalho que o Secafé tem feito, tem informado, principalmente os clientes, compradores do café brasileiro, esse desafio justamente com o intuito de reduzir essa tensão e essa preocupação no abastecimento do café aos nossos compradores no exterior. Agora, vamos falar um pouquinho para o consumidor brasileiro que tem encontrado lá no supermercado um preço do café nas alturas, né? A gente, inclusive, acompanhou aqui recentemente o CPEA dizendo que a saca bateu recorde, R$ 1.500, enfim. Então, o consumidor sente isso no orçamento da casa, porque muita gente não fica sem o cafezinho, né? Eduardo, o que está causando esse aumento? É o clima? É o crescimento da exportação? Acho que é o momento ideal para a gente explicar. Bom, logicamente, esse cenário tem um impacto, principalmente no efeito climático, não aqui no Brasil, mas no Vietnã. O Vietnã é o segundo maior produtor mundial de café e teve a sua safra prejudicada por questões climáticas, o que reduziu a oferta do café vietnamita e, consequentemente, fez essa disparada do preço do café no cenário internacional. Isso já se reflete internamente. Hoje, na composição dos cafés torrados e moídos consumidos no Brasil e no mundo, você tem um grande percentual de café robusto, café canéfora, e foi exatamente essa variedade do café que teve essa disparada e, consequentemente, vem se refletindo aí nos preços de café, não somente no Brasil, mas de forma internacional. E qual que é a tendência, Eduardo? A gente pode esperar, porque, olha, infraestrutura logística, né, não tem solução a curto prazo. A gente ainda enfrenta uma situação complicada com relação ao clima. Setembro é um mês importante lá no campo para o setor. O que deve vir pela frente, hein? Kelly, a questão climática realmente é o grande desafio, não somente do café brasileiro, mas de todo o agronegócio mundial. O que nós percebemos cada vez mais essa diversidade climática vem causando impactos no Brasil e no mundo em relação à sua produção agrícola. É bom destacar que o Brasil é um país que tem uma estrutura tecnológica de pesquisa e tecnologia constituída e consolidada, o que permite o Brasil, inclusive, hoje, a ter essas diversidades de cafés, variedades de café
atendendo todos os diversos paladares do mundo. Claro que isso são anos de pesquisa, de investimento em tecnologia que permitem o Brasil hoje se destacar como o principal e maior produtor mundial de café. É claro que essa questão climática hoje ela também tem impacto. Nós vimos recentemente em algumas regiões cafeeiras uma seca muito grande e que certamente vai trazer reflexos, mas ainda é muito cedo para nós pensarmos no diagnóstico como será esse impacto, uma vez que ainda nós estamos no processo ainda de formação de chumbinho. Então, acho que isso ainda é cedo fazer um diagnóstico, mas com certeza já nota-se que algumas regiões de café foram afetadas por essa questão climática, que nós acreditamos, dado todo esse fenômeno global, e é muito notório essa diversidade de todos os países do mundo, que o fator seguirá sendo o nosso maior desafio na produção de café. Eduardo, só para a gente fechar, eu sempre gosto de pontuar aqui quando a gente fala de exportação sobre os mercados, né? Tanto os principais quanto também se o Secafé, se o setor tem uma espécie de namoro aí para abertura de novos mercados, de novos clientes. Olha, o café brasileiro, nós temos hoje a feliz oportunidade de poder enviar de forma anual o café brasileiro para mais de 120 destinos. Né? Nós temos aqui um público amplo e diverso, consumidor do café brasileiro. Nós estamos vendo hoje a China expandindo cada vez mais as compras do café brasileiro. Até julho desse ano, a China tinha um crescimento de 40% nas compras do café brasileiro, o que para nós é uma grande notícia. Mostra que o Brasil cada vez mais vem ampliando os seus mercados, se consolidando não somente como um produtor de commodities, mas também um país produtor de qualidade, de sustentabilidade, que é a bandeira do café brasileiro hoje, para mostrar ao mundo que nós temos hoje tecnologia, pesquisa, condições diversas, qualidades, variedades e o mais importante, a sustentabilidade, porque produzimos de forma responsável, preservando o meio ambiente, as pessoas, o que permite que o café brasileiro cada vez mais seja demandado. Todas essas características já consolidadas da nossa cafeicultura, no qual nos enche muito de orgulho. São trabalhos de anos e anos de pesquisa e que permitem o Brasil hoje ter esse protagonismo no comércio mundial de café, mantendo abastecido todos esses países que cada vez mais apreciam e têm interesse pela compra do café brasileiro. Eduardo, foi muito bom te ouvir, muito obrigada, estamos sempre de portas abertas. Um bom dia para você e para toda a equipe do Secafé. Muito obrigado, Kelly, uma boa tarde, um bom dia para vocês. Obrigada. E o Record News Rural vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, a gente se vê no próximo programa. Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic. NPS em grânulo único.